Oi pessoal, tudo bom? A gente vai falar hoje sobre um julgado do informativo 554 do STJ. Nesse julgado ficou definido o seguinte: a ementa foi: é obrigatória a inscrição nos conselhos profissionais de educação física dos professores e mestres de dança, yoga e artes marciais. O que entendeu o STJ? Inicialmente, a lei 9696 de 98, ela fixou as competências de um professor de educação física. Dentre essas competências, lá no artigo 2º e 3º desta norma 9696, estavam lá quais são as funções desempenhadas por um profissional desta área, da educação física. Dentre elas, nada falou essa norma sobre essas especificidades: dança, yoga e artes marciais. O que aconteceu posteriormente? No ano de 2002, surgiu uma resolução que exigiu destes profissionais específicos a inscrição no Conselho Profissional de Educação Física. Fazendo esse tipo de exigência, essa resolução contrariou o que estava escrito dentro da norma 9696, ou seja, ela praticou a resolução uma ilegalidade. Esse foi o teor da decisão. Por causa disso, como a gente falou aqui de conselhos profissionais, eu me lembrei de outras duas decisões que a gente já teve, não no STJ. A gente já teve duas decisões no STF, recentes, inclusive do ano de 2009 e do ano de 2011, em relação à desnecessidade de alguns profissionais de se inscreverem em seus conselhos profissionais. Quais foram essas profissões? E aqui eu já te digo o seguinte: nesse momento, a gente pode se imaginar o que o examinador poderia cobrar de você. Atualmente, eu penso que o SESC poderia trazer a emenda desse julgado do STJ, num certo e errado, falando exatamente o teor da decisão. E não é obrigatória a inscrição desses profissionais específicos nos conselhos federais, no Conselho Federal de Educação Física. Agora, se fosse uma prova de segunda etapa, eu acredito que o examinador poderia fazer o seguinte: ele coloca o enunciado do STJ no enunciado e ainda pergunta junto para você, fala assim: sabendo dessa decisão, me dê outros dois exemplos recentes dentro do STF que excepcionou da mesma forma alguns profissionais de se inscreverem em seus respectivos conselhos profissionais. Quais são esses casos? O músico, bem como o jornalista. Primeiro a gente vai analisar o jornalista, que foi o primeiro caso e teve uma grande repercussão no STF. É o recurso extraordinário 511.961. O STF afirmou o seguinte: a Constituição Federal não recepcionou a exigência de diploma para o exercício de jornalismo. Onde que estava essa exigência? Gente, essa exigência, por que não foi recepcionada e, na verdade, não foi caracterizada uma inconstitucionalidade propriamente dita? Porque essa exigência de conter um jornalista um diploma, dele ter um diploma, contida no artigo 4º, inciso 5º de um decreto-lei 972 de 69. O STF entendeu que esse decreto ele ainda tinha resquícios da ditadura do Brasil. As exigências ali contidas, de acordo com o entendimento do STF, ferem a liberdade de imprensa, bem como contraria o artigo 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ou seja, o que está nesse artigo 13? A liberdade de manifestação de pensamento. Então esses foram os dois fundamentos. O ministro Celso de Mello, inclusive, para quem quiser assistir esse julgamento, foi histórico, inclusive, no STF, ele falou várias vezes: nós estamos lidando aqui com o princípio da liberdade. Entendeu o STF que, ao regrar tantas exigências para que alguém pudesse ser jornalista naquela época, especificamente exigindo um diploma, seria o calar da imprensa naquela época, numa época tão conturbada que a gente teve. Por isso, por essas duas justificativas, o STF entendeu a exigência de diploma de jornalismo não foi recepcionada pela Constituição Federal de 88. Entendeu? Foi isso que entendeu o STF lá em 2009, então, no recurso extraordinário 511.961. Agora a gente vai falar sobre os músicos. Uma decisão muito interessante da ministra Ellen Grace, de 2011. Ela diz que, em nome da liberdade de manifestação artística, o STF, dentro do informativo 639 de 2011, afirmou: a atividade de músico prescinde de controle, não se exigindo, por isso, inscrição no conselho profissional. O músico, como diz a ministra, ou ele tem talento ou ele não tem. Não é um conselho profissional que vai determinar se aquele músico está apto ou não. E além disso, na visão do STF, toda vez que se vai regulamentar uma profissão, deve ter em consideração o interesse público. Ou seja, como aquela profissão vai
na segurança, na proteção e na saúde das pessoas em geral. Então o STF entendeu que a atividade de músico não interferia nessas áreas, não causando nenhum tipo de risco à população. Então por isso, o músico pode sim exercer a sua profissão sem que ele esteja inscrito no devido conselho profissional dele. Analisa o STF dizendo, não é qualquer atividade profissional que poderá ser validamente submetida a restrições impostas pelo Estado. Como a gente sabe, lá no artigo 5º, inciso 13, o exercício de toda profissão é livre. Só vai existir uma regulação quando o interesse público estiver em jogo. Em quais atividades a gente pode falar disso? Do médico, do dentista, do advogado. Então essa foi a decisão do STF. Então até semana que vem, bons estudos para todo mundo. Tchau!